Boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. Quase 1.000 passageiros ficam presos dentro de um trem na Serra do Mar, no Paraná. Vanessa Rumor. O trem ficou parado por cerca de 10 horas no trecho de Serra do Mar, Marcele. Em torno de 1.000 passageiros passaram por essa situação. Galhos e troncos de árvores caíram na linha férrea e a viagem precisou ser interrompida por segurança. O Ibama faz uma operação contra o garimpo ilegal no Mato Grosso, na Tangular. Já são 3 dias de operação na terra indígena Sararé, que fica a cerca de 500 quilômetros aqui de Cuiabá, Marcele. O número de pessoas denunciadas por garimpo ilegal na terra Yanomami mais que dobra em Roraima. Carlos Barroco. Somente no primeiro semestre deste ano foram 79 pessoas denunciadas por crimes relacionados ao garimpo ilegal dentro da terra indígena Yanomami. Daqui a pouco as informações completas, Marcele. A polícia do Piauí prende 4 pessoas numa operação contra o tráfico de drogas. Ravi Marques. Oi, Marcele. A operação é para desarticular organizações criminosas que atuam no Piauí. Já eu volto com mais detalhes. Começa na semana que vem o programa que vai renegociar dívidas bancárias de quem ganha até R$20 mil. Cauane Barros. Olá, Marcele. Começa na próxima segunda-feira o programa Desenrola, criado pelo governo federal para renegociação de dívidas. Então já eu volto e trago os detalhes aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 14 de julho. O Brasil TV está no ar. O ciclone extratropical que passou pelo país já se afastou, mas deixou prejuízo e muita destruição. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabiliza 2 mortes. 7 municípios estão em situação de emergência e 1 em calamidade pública. O Vitor Rosa mostra os estragos em São Sebastião do Caí. Oi, Marcele, tudo bem com você? Falamos agora aqui de São Sebastião do Caí, cidade bem próxima a Porto Alegre e uma das mais afetadas por causa do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul nessa semana. Aqui atrás de mim, essa água é do rio Caí. Era uma rua, agora veja só como é que tá. A rua tomada pela água. Eu vou caminhar um pouquinho mais aqui até a outra esquina. Você vai poder ver nas imagens que também o rio tomou conta da água e a água está atingindo os postes. Mas lá na frente o poste está praticamente pela metade tomado pela água. O nível do rio Caí chegou a 12,5 metros, quando o normal é 1,5 metro, 2 metros. Mas vem baixando, e baixando bastante nas últimas horas. A Defesa Civil do município, os moradores, já acostumados com essa situação, dizem que o rio chegou a baixar aí 40 centímetros. A cidade aqui nem tinha se recuperado ainda da última enchente, ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul e agora de novo os moradores estão passando por essa situação. Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 800 pessoas ainda estão fora de casa. Marcelo, eu volto com você. Um trem de turismo que liga Curitiba ao litoral ficou parado por quase 10 horas, com mais de 900 passageiros na Serra do Mar. A Vanessa Rumor conta que árvores caíram nos trilhos durante a passagem do ciclone. A viagem começou às 8 da manhã com a saída do trem daqui da rodoferroviária de Curitiba. A previsão era que a chegada em Morretes fosse próximo da 1 da tarde, mas por volta das 11 o trem parou em plena serra e a viagem foi interrompida. Faltavam 13 quilômetros para a chegada ao destino. Ao longo da tarde, as informações foram muito desencontradas e os passageiros relataram aí a falta de informação correta do que teria acontecido, a falta de previsão do momento de chegada e também esses passageiros relataram a falta de alimentação e de água durante esse período. Eram quase 1.000 passageiros divididos em mais de 20 vagões. Crianças, idosos, olha aqui, não é brincadeira isso daqui, nós estamos desde meio-dia aqui, A Serra Verde Express, que é a empresa que administra a parte turística da ferrovia, disse que árvores e galhos e troncos caíram na ferrovia, obstruindo a passagem do trem, então foi necessária a interrupção da viagem por uma questão de segurança. E a Rumo, que é a empresa que administra a parte de cargas da ferrovia, foi a empresa responsável por fazer a limpeza. E essa limpeza acabou demorando aí em torno de 10 horas, para poder fazer a liberação da ferrovia. Só por volta das 9 horas da noite é que esses passageiros puderam seguir viagem, eles acabaram desembarcando na cidade de Morretes, jantaram por lá, foram atendidos e foram trazidos de volta a Curitiba de ônibus e vans. Ninguém se feriu. No dia de hoje, nessa sexta-feira, o passeio não aconteceu, foi suspenso e amanhã a previsão é que o passeio retome normalmente aqui de Curitiba para Morretes. Marcele, é com você.
Em Santa Catarina, nevou pela primeira vez no inverno nessa madrugada. Quem mostra é a Priscila Dallagnol. Oi, Marcele, a madrugada foi gelada por aqui. Pelo menos 3 cidades catarinenses registraram neve: Urubici, Bom Jardim da Serra e São Joaquim. Os registros são de moradores e turistas, da própria Polícia Militar Rodoviária e também da nossa equipe, que ficou de plantão aguardando aí durante a madrugada a expectativa pela neve, que aqui em São Joaquim caiu por volta de 3h30 da manhã na localidade de Cruzeiro. Por aqui no centro de São Joaquim, os termômetros marcam 6 graus e as temperaturas não devem subir muito ao longo do dia, não. E é justamente isso o que tem atraído os turistas neste final de semana, que está só começando, né? Lembrando que a cidade vive também o Festival de Inverno durante todo o mês, com diversos atrativos turísticos, eventos e programação especial. Marcele, volto contigo ao estúdio. E Mato Grosso do Sul ainda sente os reflexos do ciclone. Muitas cidades registraram temperaturas baixas hoje. As informações com Martim Andrada. Oi, Marcele, tudo bem? Olha, a sexta-feira aqui em Mato Grosso do Sul foi de muito frio, especialmente no período da manhã. Em pelo menos 15 cidades do estado, os termômetros marcaram mínimas abaixo dos 10 graus. Aqui em Ponta Porã, que é uma das regiões mais frias do estado, os termômetros marcaram 6 de mínima, mas a sensação térmica, essa que a gente sente para valer no corpo, foi de 3 graus. Fez frio no Pantanal, Corumbá registrou 12 com sensação de 8. E também na capital Campo Grande, aí que teve mínima de 8. Isso tudo é reflexo ainda do ciclone extratropical que trouxe muita ventania para cá durante a semana e agora a massa de ar polar chegou, vindo logo atrás aí do ciclone e derrubou as temperaturas. A gente deve ter na próxima madrugada, inclusive, possibilidade de geada nas áreas mais de baixada e na fronteira com o Paraguai. Em meio a essa onda de frio, a gente tem um registro de um gesto muito bonito de um garoto de 11 anos de Ribas do Rio Pardo, no interior do estado. Ele estava num culto com a mãe, isso saiu do culto, viu um morador de rua, pediu para a mãe aí se ele podia pegar um cobertor que estava no carro, foi até o morador de rua e cobriu. Isso era noite, estava muito frio na cidade. É um gesto de empatia que inclusive foi registrado, né, pelos moradores que estavam naquela região. Viu, Marcele? Volto com você aí. Que atitude bonita, né? Que inspire também outras pessoas. Bom, gente, enquanto isso no Acre, o problema é a estiagem. O nível do rio Acre hoje chegou a 2,13 metros. A Defesa Civil de Rio Branco lançou hoje a operação para levar água às comunidades rurais. Vamos saber mais detalhes com o Eudérico Silva. Oi, Marcele. Ao todo, 25 comunidades da capital acreana serão atendidas com abastecimento de água nesse período mais seco e sem chuvas significativas no Acre. A Operação Estiagem, que foi lançada hoje pela Defesa Civil de Rio Branco, prioriza comunidades rurais e bairros que não têm rede de abastecimento. Em torno de 15 mil pessoas devem ser beneficiadas com o abastecimento por meio de caminhões-pipa. A operação vai começar dia 17 de julho e ir até 15 de dezembro. 25 milhões de litros de água devem ser distribuídos durante toda a operação. De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, a previsão é que esse período registre uma das secas mais severas. O nível do rio Acre, que abastece boa parte da cidade de Rio Branco, está abaixo de 3 metros. Eu volto com você, Marcele. A Justiça determinou a demolição de toda a estrutura do prédio, onde 14 pessoas morreram depois de um desabamento na cidade de Paulista, região metropolitana do Recife. Hoje, essa tragédia completa uma semana. Vizinhos e parentes prestaram homenagens às vítimas no local, como mostra agora a Bianca Carvalho. Uma semana hoje da tragédia que deixou 14 pessoas mortas neste prédio que desabou parcialmente no conjunto Beira-Mar, aqui em Paulista, na região metropolitana do Recife. 7 pessoas ficaram feridas. Hoje, para marcar essa primeira semana, a comunidade fez uma homenagem muito bonita aqui em frente ao prédio, ao que restou do prédio. Tem essa tela de proteção aqui, as pessoas colocaram um painel com as fotos das 14 pessoas que foram citadas, uma por uma. Aí vinha alguém, um vizinho, um conhecido, e deixava aqui uma rosa para homenagear essas pessoas, as vidas perdidas, pessoas que todo mundo conhecia, algumas moravam aqui há mais de 10 anos.
Teve missa também celebrada para homenagear essas pessoas. Enquanto isso, uma decisão da Justiça de Pernambuco mandou que a seguradora Sul América fizesse a demolição, arcasse com os custos de demolir o que restou desse prédio onde a tragédia aconteceu. Foi a Prefeitura de Paulista que moveu uma ação para que a seguradora se responsabilizasse por estes custos. A seguradora já disse que não tem responsabilidade, citou uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2020 e falou que vai recorrer da decisão. Desde que a tragédia aconteceu, todo dia tem vistoria aqui. Este é um dos 29 prédios do tipo caixão, esse estilo de construção aqui no conjunto Beira-Mar. Dos 29, 20 já estão interditados e com ordem de desocupação a todo instante. A gente vê mudança passando e gente aqui desesperada sem saber para onde ir. São muitas perguntas, poucas respostas até agora e o desespero dessas pessoas todas que da noite para o dia ficaram sem ter onde morar. Bianca Carvalho para o Brasil TV. E, gente, olha essa história triste. No Ceará, o desabamento de uma casa abandonada matou um homem que estava tirando fotos para o álbum de noivado. O João Vitor Rocha explica essa história para a gente. Essa tragédia aconteceu na cidade de Icapuí, numa praia aqui no litoral cearense. Os noivos estavam tirando fotos pré-casamento no momento em que essa casa abandonada desabou. Apesar de estar em ruínas, a casa era utilizada como um dos principais pontos turísticos na região para exatamente os turistas tirarem foto. No momento desse desabamento, o professor Vanderlei estava com seu noivo dentro da residência. O fotógrafo e um bombeiro conseguiram fazer esse resgate inicial. O professor Vanderlei sofreu uma parada cardiorrespiratória, recebeu a massagem cardíaca e foi levado até um hospital. Mas ao chegar no local, ele acabou falecendo. O seu noivo, Fernando, também foi levado ao hospital com ferimentos graves na cabeça e a gente não tem informações oficiais sobre o seu quadro de saúde. O velório foi realizado aqui em Fortaleza e o sepultamento no município de Caucaia. Eu volto para os estúdios, Marcele. Tristeza, né? Nossos sentimentos a essa família. Bom, gente, amanhã começa a campanha de multivacinação no Amapá. A Anitta Flexa traz os detalhes da tentativa de aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes no estado. Olá, Marcele. O Ministério da Saúde está promovendo uma campanha nacional de multivacinação que começa amanhã e vai se estender por todo o segundo semestre, com cronogramas diferenciados em cada região do país. A ação busca, junto com os estados, combater o risco de reintrodução de doenças que já foram eliminadas pela vacinação. A poliomielite, por exemplo, tem atualmente mais de 38% do público-alvo vacinado. As estratégias de imunização também serão adaptadas conforme a população, estrutura de saúde e realidade socioeconômica e geográfica de cada estado. Por aqui no Amapá, a ação começa amanhã e vai até o dia 30 de julho, com uma força-tarefa de ações das secretarias municipais de vigilância em saúde. E a campanha também deve seguir em alguns distritos do interior do estado. A gente lembra também que o Amapá é destaque positivo nas imunizações, tanto contra a influenza quanto a poliomielite, que as duas alcançaram a meta de 95% da população imunizada. Marcele, essas são as informações. Volto com você. A polícia de Goiás prendeu um grupo suspeito de amarrar uma família para roubar cerca de R$400 mil em defensivos agrícolas de uma fazenda. O João Vitor Guedes tem mais informações. Olá, Marcele, um abraço a todos. A Polícia Civil prendeu 5 homens suspeitos de invadir uma fazenda em Orizona, a 130 quilômetros de Goiânia. Segundo as investigações, eles amarraram o caseiro, a esposa dele e também a filha do casal de apenas 8 anos para roubar R$400 mil em defensivos agrícolas. A família ficou presa cerca de 12 horas e só foi libertada depois que outros funcionários da fazenda chegaram. As investigações mostraram que essa associação criminosa é especializada em roubar defensivos agrícolas. Eles também teriam adulterado os produtos e vendido abaixo do preço no estado do Pará. Voltamos com você, Marcele.
A polícia do Piauí prendeu hoje 4 pessoas numa operação contra o tráfico de drogas no norte do estado. O Ravi Marques acompanhou. A operação aconteceu na cidade de Piripiri, no norte do estado. Denominada de Dia Zero, a ação teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas naquela região. Os policiais deram cumprimento a 19 mandados de busca e apreensão. Muita droga, dinheiro trocado que caracterizam o tráfico, munição e 3 armas de fogo sem registro foram apreendidos pelos agentes. 4 pessoas foram presas em flagrante. Ações como essa acontecem em todo o estado, visando desarticular organizações criminosas que estão atuando no interior do Piauí. Pelo menos 100 agentes de diversas forças policiais, coordenadas pela Secretaria de Segurança do Estado, atuaram na operação de hoje. Volto com você, Marcele. A polícia de Minas Gerais apreendeu um adolescente suspeito de submeter outros jovens a estupros virtuais e sessões de tortura por meio de um aplicativo de mensagens. O Wagner Tolendato acompanha as investigações. Menores de idade eram submetidas a estupros virtuais e prolongadas sessões de tortura sob o comando de outros jovens. Segundo a Polícia Civil aqui de Belo Horizonte, esses crimes aconteciam pela internet, através da plataforma Discord. A investigação apontou ainda que adolescentes de 13 anos eram convencidas a se automutilarem, introduzir objetos no corpo e também cometerem suicídio. A Polícia Civil aqui do estado chegou até esse adolescente de 16 anos que comandava todo esse esquema depois de trocar informações com o setor de inteligência da Polícia Federal. Eu volto com você, Marcele. 7 presos fugiram da penitenciária agrícola de Viana, na Grande Vitória. Um deles já foi recapturado. Segundo a polícia, para fugir, o grupo pegou roupas que estavam no varal de uma casa da região. O Vinícius Colini tem mais informações. Oi, Marcele, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Os 7 detentos fugiram da penitenciária agrícola que fica em Viana, aqui na Grande Vitória. Essa fuga aconteceu no momento em que esses presos faziam uma capina dentro do próprio presídio. Um agente penitenciário sentiu falta dos homens e foi aí que as buscas começaram. A Polícia Penal descobriu que durante a fuga, os detentos invadiram uma casa e pegaram roupas que estavam secando no varal. Isso para continuarem a fuga sem chamar a atenção. Os militares conseguiram recapturar até o momento João Vitor Nunes Neto, de 21 anos. Os outros 6 seguem foragidos. Todos eles são do regime semiaberto, ou seja, podem sair da cadeia para trabalhar. Depois de recapturados, provavelmente todos eles vão voltar para o regime fechado. Eu volto com você, Marcele. A seguir, começa na semana que vem o programa que vai renegociar dívidas bancárias de quem ganha até R$20 mil. Cauane Barros. Olá, Marcele. Começa na próxima segunda-feira o programa Desenrola, criado pelo governo federal para renegociação de dívidas. Então já eu volto e trago os detalhes aqui no Brasil TV. O Brasil TV está de volta falando do combate ao garimpo ilegal. O IBAMA faz, há 3 dias, uma operação na terra indígena Sararé, no oeste de Mato Grosso. Quem acompanha é o Natan Goulart. Olá, Marcele, boa noite para você, boa noite a todos. Esta é a segunda vez em 15 dias que o IBAMA realiza uma operação contra o garimpo ilegal na terra indígena Sararé, que fica em Pontes de Lacerda, interior de Mato Grosso. O IBAMA chegou à área escavada de helicóptero e há 3 dias realiza os trabalhos. Já foram encontrados e destruídos 19 escavadeiras hidráulicas, além de um trator, quadriciclo e 25 motores estacionários. São equipamentos usados na atividade de degradação do solo. A terra indígena Sararé sofre uma pressão muito grande no garimpo há pelo menos 3 anos. Em pouco mais de um mês, 3 operações foram realizadas na região pela Polícia Federal e IBAMA, com o apoio da GEFRON e do Exército Brasileiro. Até o momento, neste ano, a terra indígena foi apontada como a mais desmatada do país. Eu volto com você, Marcele. E um levantamento do Ministério Público Federal de Roraima mostra que o número de pessoas denunciadas por crimes relacionados ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami mais que dobrou em 5 anos.
Carlos Barroco. De acordo com o Ministério Público Federal, o MPF, foram 79 pessoas denunciadas por crimes envolvendo o garimpo ilegal, isso só no primeiro semestre de 2023, de janeiro a junho deste ano. São 79 pessoas envolvidas em 44 denúncias enviadas à Justiça Federal aqui no estado de Roraima, crimes praticados dentro do território indígena Yanomami, é o maior território indígena do país. Esse número representa aí um aumento de 140% em relação a todas as denúncias enviadas nos últimos 7 anos, de 7 anos atrás. Em 2017, por exemplo, foram 10 denúncias envolvendo 33 pessoas. Agora, esse aumento que reflete as ações que estão sendo realizadas por forças de segurança a nível nacional dentro do território Yanomami. Marcele? Uma operação hoje no Maranhão fechou uma fábrica clandestina de pneus. Leiliane de Araújo. A operação do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão contou com o apoio da Polícia Militar para essa apreensão. Centenas de pneus já prontos e reformados que seriam para a venda foram então recolhidos, apreendidos pelos fiscais federais. Tudo isso já teria um destino, seria enviado para lojas além de Imperatriz, para outras cidades também do estado. Agora passam a ser apreendidos e todo o maquinário da fábrica também estará à disposição dos órgãos competentes. E a fábrica fechada. Leiliane de Araújo, de Imperatriz, para o Brasil TV. O IBGE divulgou hoje os números do comércio em maio. Vamos ver juntos aqui no telão? Essa queda foi de mais de 1% em relação a abril. Na comparação com maio do ano passado, as vendas também caíram 1%. No acumulado do ano, o varejo cresceu 1,3%. De acordo com o IBGE, nem as vendas do Dia das Mães conseguiram reverter a queda do varejo em maio. O principal motivo é o mau desempenho nos supermercados. Vamos ouvir o que disseram 2 especialistas. O que a gente vê desde o ano passado é essa priorização dos gastos das famílias em supermercados e farmácias. À medida que as condições vão melhorando, de melhora do emprego e redução da inflação, ou seja, aumento do poder de compra, as famílias vão gradativamente ampliando o seu consumo em outros grupos, né, do varejo. Grandes cadeias estão em crise e essa crise está fazendo com que lojas físicas sejam fechadas. Então, esse ritmo de fechamento das lojas físicas foi, então, superior à concentração de vendas que poderia ter havido por conta do Dia das Mães. Começa na segunda-feira um programa do governo federal para a renegociação das dívidas bancárias para quem tem renda mensal de até R$20 mil. Quem traz os detalhes é a Cauane Barros. Olá, Marcele. O programa Desenrola, criado pelo governo federal para renegociação de dívidas, começa na próxima segunda-feira, dia 17. A data foi antecipada pelo Ministério da Fazenda em uma portaria. Por enquanto, a renegociação de dívidas vale apenas para a faixa 2 do programa, para pessoas com renda mensal de até R$20 mil. Segundo o governo, também a partir da próxima segunda, os maiores bancos do país terão que limpar o nome de até 1,5 milhão de correntistas que têm dívidas inferiores a R$100. A faixa 1 do programa Desenrola, para quem tem renda de até R$ 2.640, 2 salários mínimos ou está inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, deve começar a operar em setembro. Nessa faixa, os descontos devem ser ainda mais vantajosos. Eu volto com você, Marcele. Começa hoje o Festival Folclórico do Amazonas. Vão ser 2 semanas com apresentações de grupos regionais. A Carla Mendes conta pra gente. Oi, Marcele. A programação da categoria Ouro do Festival Folclórico do Amazonas começa nesta sexta-feira aqui no estado. Uma festividade tradicional nessa época do ano que vai movimentar mais de 70 grupos folclóricos. Para iniciar a programação, os campeões do ano de 2022 vão mostrar os seus talentos e no final do mês vai ter a apresentação de Boi Bumbá para encerrar o evento. Uma programação que reúne diversos segmentos da cadeia cultural, desde costureiras, coreógrafos e outras profissões que são movimentadas. Nele,
também chamam a atenção as histórias contadas, lendas amazônicas reforçadas nesse período. Grupos tanto do bairro da capital quanto do interior vão se apresentar no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Volto com você, Marcele. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e bom fim de semana.